Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. E a palavra de Deus nos diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai,
agora que abrimos a tua palavra, agora que nós lemos as Escrituras, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações, que esse episódio, essa narrativa, possa confirmar em nossos corações sobre a verdade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a ressurreição de Jesus Cristo possa ter um grande impacto em nossas vidas. Nós pedimos a Deus todas essas coisas e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse, com certeza, é um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Ele nos conta a história de dois discípulos que justamente no dia em que Jesus ressuscitou, resolveram sair de Jerusalém em direção ao povoado de Emaús. Quando nós vemos esse texto e quando nós percorremos o caminho que aqueles dois discípulos fizeram, a sua decisão de deixarem Jerusalém e de se dirigirem a Emaús, nós podemos entender que, na verdade, eles não estão simplesmente se retirando da capital da Judéia, mas eles estão abandonando a sua fé e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, Emaús era um povoado na região da Galileia, era um povoado também muito conhecido pelas suas águas, fontes termais. É possível que esses dois discípulos morassem em Emaús. Jerusalém, então, aqui representa o lugar onde Cristo morreu. Jerusalém aqui, então, representa o lugar onde os discípulos que abandonaram o Senhor Jesus ainda se encontravam. Jerusalém representa, então, o lugar da fé. Mas já Emaús representa um lugar de fuga, um lugar de retorno à antiga vida, um lugar longe da cruz de Cristo e longe dos outros discípulos. A verdade é que talvez muitos de nós aqui nessa noite também estamos deixando Jerusalém e estamos fugindo para Emaús. E quando isso acontece, nós estamos deixando com que o nosso coração perca o calor. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a seguinte verdade: a ressurreição, ela precisa aquecer o seu coração. A ressurreição de Jesus Cristo, essa verdade, esse fato histórico, real, ele precisa aquecer o nosso coração. A ressurreição de Jesus Cristo precisa ter um grande impacto em nossas vidas. A ressurreição de Cristo, o seu triunfo sobre a morte e sobre o pecado, deve de fato mudar as nossas vidas. Veja que esse texto nos conta a história de dois discípulos. Eram pessoas que estavam caminhando ao lado de Jesus. Eram pessoas que tinham ouvido as suas mensagens. Eram pessoas que tinham presenciado seus milagres.
eram pessoas que também estavam caminhando lado a lado com os discípulos, os apóstolos do nosso Senhor. Eram pessoas que conviviam também com aquelas mulheres que se dedicavam a Jesus Cristo. Eles tinham ouvido todas as palavras do Senhor e não era nenhuma novidade que o Senhor Jesus, ao se dirigir para Jerusalém, deixou de uma maneira muito clara que o plano de Deus incluía uma cruz, incluía a sua morte. Mas o mesmo Senhor Jesus que disse que iria ser entregue na mão dos pecadores, que iria morrer, ele também disse e afirmou que depois de 3 dias ele iria ressurgir. Ele iria reviver. Ele iria de fato vencer a morte. Aqueles discípulos tinham ouvido todas essas palavras do Senhor Jesus. Mas nós percebemos nessa narrativa que apesar deles terem ouvido essas palavras, a ressurreição de Cristo não criou um verdadeiro impacto nas suas vidas. Isso por quê? Porque passou o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia em que Jesus estava sepultado, eles simplesmente resolveram abandonar Jerusalém, os outros discípulos e a fé em Cristo. Eles se colocam a caminho. E é interessante porque existia um tipo de crendice popular entre os judeus. E isso não é Bíblia. Era simplesmente uma crença popular. E essa crença dizia o seguinte, que depois de 3 dias, a alma abandonava de uma maneira irreversível o corpo de uma pessoa. Então talvez eles estivessem ainda em Jerusalém no primeiro dia, no segundo dia, mas no terceiro dia, sem dúvida nenhuma, tudo de fato estava acabado. Jesus, o nosso Senhor, ele de fato foi morto e está sepultado. Vamos embora. Tudo aquilo não passou de um sonho. Tudo aquilo não passou de uma esperança vazia. E eles então pegam um caminho para Emaús. E vocês precisam se lembrar que a morte de Cristo aconteceu justamente enquanto os judeus celebravam a Páscoa. Então era uma tradição também dos judeus irem até Jerusalém, fazerem uma peregrinação para juntos adorarem a Deus e celebrarem a libertação do povo de Deus das mãos do Império Egípcio. Então, quando eles se tornam pelo caminho para casa, para Emaús, com certeza eles se encontraram com muitas e muitas pessoas que também eram visitantes de Jerusalém naqueles dias. E por isso, a aproximação do Senhor Jesus não lhes causou estranheza. Era mais um peregrino. Era mais um homem que veio adorar a Deus, que veio celebrar a Páscoa. Mas o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, vai atrás daqueles 2 discípulos. E isso é tão impressionante. E isso é tão significativo. Porque nós vemos Jesus como o pastor do seu rebanho, que não despreze, que não desiste de nenhum dos seus discípulos. Nós só conhecemos o nome de um desses discípulos. É provável que, na verdade, esses 2 discípulos eram homem e mulher, marido e esposa. Nós não sabemos. Nós não temos muitas informações a respeito
de Cleopas e do outro discípulo, ou de sua esposa. Mas o que nós sabemos é que Jesus, ressurreto, foi atrás deles, conversou com eles no caminho, passou um tempo com eles, explicou as Escrituras e se revelou diante daqueles 2 discípulos que tinham abandonado tudo, porque os seus sonhos não tinham se concretizado. O que acontece quando nós não cremos de fato no Jesus ressurreto? E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 realidades de quem não crê de fato na ressurreição de Cristo. E baseado na experiência daqueles discípulos. Ali no versículo 17, nós vemos uma primeira realidade. E essa primeira realidade é a realidade da frustração. Aqueles 2 discípulos saíram de Jerusalém porque eles estavam frustrados. O versículo 17 nos fala que eles estavam com rostos entristecidos. Quando Jesus pergunta, mas o que aconteceu? Jesus havia sido preso, ele havia sido julgado, ele havia sido condenado à morte. Dias antes, ele havia entrado em Jerusalém e fora proclamado pelas multidões como o rei que vem em nome do Senhor. Mas dias depois, aquele que foi aclamado e recebido com júbilo, agora tinha sido traído, preso, condenado, rejeitado pela multidão e crucificado. Ele estava agora sepultado. Era plano de Deus. A morte do Cordeiro de Deus, a morte do Senhor Jesus Cristo. Realmente sem sangue não há remissão de pecados. Somente Deus poderia nos redimir. Ele mesmo providenciou o sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos ser salvos, perdoados, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, e vida eterna que começa aqui e agora. Esse era o plano de Deus. Jesus já tinha alertado os discípulos que o Filho do Homem iria morrer, mas que também iria ressuscitar. Mas os discípulos, eles não entendiam. Eles não criam nas palavras de Jesus. Eles não aceitavam essas verdades. Não é por acaso que quando o Senhor começa a falar da sua morte, Pedro levanta uma oposição e diz, não, isso de forma alguma vai acontecer. Então Jesus naquele momento olha para Pedro e diz, olha, você é Satanás. Essa sua palavra, essa sua rejeição do plano de Deus faz com que você haja e fale como Satanás. Os discípulos, apesar de ouvirem as palavras de Jesus, não aceitavam essas verdades. E é lógico que eles ficaram frustrados. Afinal de contas, eles queriam um Messias, um rei salvador, um rei redentor. Não um rei redentor de pecados, mas do jugo do estrangeiro, do império romano. Eles queriam um rei no trono e não um rei no madeiro. Eles queriam um reino aqui e agora. Queriam a coroa, queriam o trono, queriam o palácio, queriam a libertação, queriam a riqueza, a saúde e a prosperidade de Israel. Mas não queriam um rei que fosse coroado com uma coroa de espinhos. Não um rei que de uma maneira humilde
foi humilhado diante de toda a população de Jerusalém. Não. Eles estavam totalmente frustrados, porque foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele não subiu ao trono, mas ele subiu ao madeiro. Aqueles discípulos só ouviam o que eles queriam. Eles não estavam atentos à promessa de Jesus. Ele ressurgiria. Essa é uma primeira marca na vida daqueles que não creem de fato na ressurreição de Cristo. A frustração. E pode ser que isso também seja uma marca na sua vida. Uma vez que Deus de fato tem a sua própria agenda. E a sua agenda, ela não é modificada por nenhum plano ou anseio humano. E nós temos dificuldade com isso. Porque realmente nós não entendemos quais são os propósitos de Deus. Quais são os caminhos de Deus. Qual é a sua vontade absoluta para as nossas vidas. E quando a nossa vontade, a nossa expectativa, os nossos desejos entram em choque com a vontade de Deus, com os anseios de Deus, com o plano de Deus, muitas vezes eu e você acabamos nos afundando em frustração. Aqueles discípulos queriam um rei com uma coroa de ouro e um trono. Mas o que eles tinham visto naqueles últimos dias era um rei. Mas um rei com uma coroa de espinhos e um madeiro. Mas existe uma segunda marca na vida daquelas pessoas que não creem na ressurreição de Cristo. Se a frustração é uma primeira marca que nós vemos na vida desses dois discípulos, nós podemos perceber também que existia uma grande decepção com as pessoas. Aqueles dois discípulos saíram de Jerusalém e foram para Emaús porque eles estavam profundamente decepcionados com as outras pessoas. Primeiro, com certeza eles estavam impactados de uma maneira negativa com a multidão. A multidão, em um determinado momento, diz: bendito o que vem em nome do Senhor. E depois diz: crucifica-o, crucifica. Aqueles dois discípulos também, com certeza, estavam decepcionados com os chefes dos sacerdotes e as autoridades de Israel. Eles dizem tudo o que aconteceu para Jesus naqueles últimos dias. E eles contam, olha, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades condenaram Jesus e o crucificaram. Se realmente existia um grupo de pessoas que tinha toda a condição de reconhecer em Jesus Cristo o Messias de Deus, eram os sacerdotes. Mas mesmo conhecendo as Escrituras e mesmo vendo todas as evidências diante deles, e mesmo vendo o próprio Senhor Jesus declarando: sim, eu sou, eles resolveram condenar Jesus Cristo. Jesus, ele não foi morto pelas mãos dos judeus, porque isso era um direito estritamente romano. Só os romanos poderiam de fato executar uma pessoa. Imagine então aquela sensação de traição, de decepção que aqueles discípulos tinham em relação aos seus sacerdotes, em relação às suas autoridades. Muita decepção. Mas não era apenas uma decepção com a multidão,
com os chefes, os sacerdotes, com as autoridades. Mas era também uma decepção em relação aos apóstolos, que eram os discípulos mais próximos do nosso Senhor. Aqueles 2 discípulos viram o que aconteceu logo depois da ceia. Eles viram como os discípulos reagiram quando os soldados dos sacerdotes chegaram no Getsêmani. Eles viram exatamente qual foi a reação de cada um deles. Eles viram e provavelmente fugiram junto com aqueles discípulos que horas antes estavam declarando amor e fidelidade eterna ao Senhor, mas que diante da prisão, da possibilidade de tortura e quem sabe da condenação à morte como criminosos, eles simplesmente fugiram. O que eles poderiam então dizer a respeito do líder do grupo dos discípulos, Pedro? Aquele que disse: não, Jesus, de jeito nenhum você vai morrer. Eu vou contigo. Eu não vou permitir que isso aconteça. Pedro, como Jesus havia dito, negou o Senhor 1, 2, 3 vezes. Os discípulos ficaram escondidos. Alguns, de longe, acompanharam os acontecimentos com o nosso Senhor. No momento da sua crucificação, sim, João estava lá, vendo, observando tudo o que acontecia com o Senhor Jesus Cristo. Cada um seguiu o seu caminho. Eles estavam simplesmente tomados por medo, falta de um compromisso que persevera. Muitos estavam com vergonha e outros estavam mergulhados em dúvidas. Será que realmente Jesus é aquele que nós esperávamos que ele fosse? Ou será que tudo isso foi um engano? É interessante porque nessa passagem nós vemos que aqueles discípulos, os 2 discípulos que saíram para o caminho de Emaús, eles chegaram a ouvir o relato das mulheres que foram ao sepulcro de manhã e também de João e de Pedro, que depois que ouviram o relato e que aquelas mulheres disseram: não, um anjo apareceu e disse: olha, ele não está aqui, ele está vivo. Eles foram correndo e viram realmente que aquele túmulo estava vazio. Mas mesmo eles ouvindo o testemunho das mulheres e dos outros 2 discípulos, eles não creram na ressurreição de Cristo. Quando a nossa fé não está firmada no Cristo ressurreto, as frustrações podem tomar conta dos nossos corações. E a nossa fé pode declinar. Quando nós não temos uma fé firmada num Cristo que venceu a morte, que está vivo e que governa todo o nosso mundo, nós podemos dar mais atenção para as decepções que as pessoas que também estão nessa mesma caminhada podem impactar as nossas vidas. Por isso não é um jargão. Por isso não é simplesmente uma frase de impacto quando nós falamos e repetimos que realmente os nossos olhos têm que estar firmados na pessoa do Senhor Jesus e naquilo que Ele nos diz, naquilo que Ele nos promete. Porque Ele não falha. A sua fidelidade não fica no meio do caminho, mas é verdade. Eu posso decepcionar vocês. Vocês podem me decepcionar. No meio da nossa caminhada cristã,
os nossos pecados podem chamar muito mais a nossa atenção do que os nossos acertos. Muitas vezes, os nossos pecados podem chamar muito mais atenção do que o nosso processo de santificação. Por isso é importante que os nossos olhos e a nossa fé estejam sempre firmadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. Frustração, decepção, mas também nós podemos ver aqui que além dessa frustração, decepção, existe também uma marca na vida daqueles discípulos, que é a marca da incredulidade. Eles ouviam, mas não escutavam. Eles enxergavam, mas realmente não viam aquilo que Jesus dizia e fazia diante dos seus olhos. O texto nos fala, logo no início, quando Jesus chega e começa a caminhar com aqueles dois discípulos, que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles não foram capazes de reconhecer que aquele que estava com eles no caminho era o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. E lógico que isso não nos causa nenhum tipo de espanto. Porque se antes de Jesus morrer, eles já não criam na ressurreição, agora então não haveria nenhum motivo para eles mudarem a sua vida. Afinal de contas, eles já tinham decidido: vamos deixar Jerusalém, vamos voltar para Emaús. Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus diz: vocês custam a entender, vocês demoram em crer em tudo aquilo que já foi dito em todo o Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Aponta para a obra de Cristo, para a sua morte e para a sua ressurreição. A ressurreição não era algo escondido nas Escrituras. Toda a Escritura falava a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Os profetas, eles anunciavam a morte e a ressurreição do Messias de Deus. Ouvir não é suficiente. É preciso entender. Entender não é suficiente. É preciso consentir, concordar. Consentir não é suficiente. É preciso crer na palavra de Deus. Aqueles discípulos, sim, eles ouviam. Sim, eles até podiam entender. Sim, eles até concordavam. Mas lhes faltava o que era mais importante, que é o crer, confiar na palavra de Deus. E é interessante, porque mesmo assim aqueles dois discípulos, tomados pela frustração, tomados pela decepção e tomados pela incredulidade do seu coração, todas essas marcas e todos esses obstáculos que estavam presentes na vida daqueles discípulos, não foi capaz de segurar o amor de Cristo pela vida daqueles dois simples discípulos. Aqueles dois discípulos eram importantes para Jesus. Eles eram objeto do seu amor. E por isso Jesus ressurreto foi atrás daqueles dois discípulos, dos quais nós só conhecemos o nome de um, e do outro nós não temos a mínima ideia de quem realmente foi. Jesus vai ao encontro deles. Jesus não permite que o coração deles
fiquem tomados pela frieza espiritual. Jesus demonstra a sua presença, ele caminha com os discípulos. Jesus lhes fala as suas palavras, ele explica as escrituras, começando por Moisés e indo por todos os profetas. Jesus se revela àqueles discípulos, porque quando ele entra na casa de Cleopas e do outro discípulo, ele passa de convidado a anfitrião, e ele toma a frente, e ele pega o pão. E a Bíblia diz que ele deu graças e o partiu. Eu não sei se Jesus tinha um jeito especial de partir o pão. Se ele tinha uma forma especial, um gesto especial. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento que ele deu graças e partiu o pão e deu àqueles dois discípulos, naquele momento os olhos deles se abriram. E eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo. Que amor é esse? Que vai atrás de discípulos frustrados. Que amor é esse? Que vai atrás de discípulos que estão decepcionados. Que amor é esse? Que vai atrás de discípulos que ainda são incrédulos. Esse é o amor de Jesus. Esse é o nosso Salvador. A morte não o deteve. O nosso pecado não o detém. Ele se revela. Ele nos dá uma nova oportunidade. E é interessante porque naquele momento que os olhos então daqueles discípulos são abertos, então a palavra de Deus faz o sentido. Traição, prisão, condenação, cruz, sepultamento também faz parte do plano de Deus, assim como a ressurreição. Quando os olhos daqueles discípulos são abertos, eles experimentam a comunhão com o Senhor Jesus ressurreto. Quando Cristo fala com eles, então a incredulidade, a preocupação, a decepção, a frustração, o medo e a tristeza dão lugares a uma convicção. A convicção de que Jesus ressurgiu. Ele ressuscitou. Ele vivo está. Ele vai atrás de nós com o seu amor. Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele retira todas aquelas esperanças que são vazias e que são erradas. E nos colocam debaixo dos nossos pés uma esperança vívida e correta. Quais são os impactos da ressurreição na vida daqueles discípulos? Nós podemos ver no versículo 32. Primeiro eles dizem o seguinte, que os corações deles queimavam por causa das palavras e da presença de Jesus. O nosso coração não queimava quando ele caminhava conosco, quando ele nos explicava as Escrituras. Que mudança! Um coração em chamas. E é impossível nós concebermos a ideia de um cristão que crê na ressurreição, mas que não tem a sua vida consumida por um amor genuíno pelo nosso Senhor. E se você é um cristão que não fica empolgado com a realidade da ressurreição, se a comunhão do Senhor Jesus não aquece o seu coração, se as palavras de Jesus não queimam o seu coração, existe algo muito errado com você. É possível que você precise, de fato, crer na ressurreição do nosso Senhor.
Essa é uma primeira marca. Uma segunda marca, versículos 33 e 34. Nós vemos que depois que eles se conhecem o Senhor Jesus e que Jesus desaparece diante dos olhos deles, eles não pensam duas vezes, mas eles se colocam a caminho. No começo, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Depois que eles creem na ressurreição de Cristo, eles saem de Emaús e voltam correndo para Jerusalém. Irmãos, isso é fantástico, porque existe uma mudança de vida. Ninguém viajava à noite, porque as estradas próximas a Jerusalém eram tomadas por ladrões e salteadores. Ninguém em sã consciência viajava de noite, mas aqueles discípulos que agora criam na ressurreição de Cristo, eles não se demoraram. Eles se colocaram a caminho e voltaram para Jerusalém. Aqui nós vemos uma segunda marca muito importante daqueles que creem e são impactados pela ressurreição, que é a necessidade de estar em comunhão com os outros discípulos. Eles vão atrás dos discípulos de Jesus, eles vão atrás dos 11, eles vão atrás daquelas mulheres que permaneceram em Jerusalém e que já tinham crido na ressurreição de Cristo. Ninguém me convence que é possível ser cristão e não estar integrado na comunidade da fé. É impossível. É impossível continuarmos aquecidos pelo amor de Deus se nós estivermos desconectados da comunidade da fé, do povo de Deus. E a terceira marca, versículo 35, é muito interessante, porque quando eles se reúnem com os discípulos, eles ouvem o relato. Sim, o Senhor apareceu a Simão. E então eles começam a testemunhar da sua própria experiência com Jesus para os discípulos. E isso nos revela algo que nós temos falado muito nesses últimos dias. Uma pessoa que é impactada pela ressurreição de Cristo, uma das suas marcas é o seu testemunho pessoal. É você falar das verdades. É você falar das suas experiências com o Senhor Jesus Cristo. É falar da salvação. É falar do senhorio de Cristo. É falar da esperança, da vida eterna, de que Ele prometeu que iria ressurgir e ressurgiu. Que Ele prometeu que irá voltar e com certeza Ele irá voltar para que então todos nós possamos estar juntos na presença de Deus. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele é a verdade. Que mudança na realidade da vida daquelas pessoas, depois que os olhos deles foram abertos. E a ressurreição é um fato que eu e você precisamos crer, que eu e você precisamos aceitar. Era muito fácil acabar com o cristianismo. Era simplesmente os sacerdotes e os romanos exibirem o corpo de Jesus Cristo diante da multidão. Pronto. Acabou-se toda a esperança. Toda a certeza de ressurreição. Não, Jesus não ressuscitou, está aqui, ó. Aquele homem que nós crucificamos, não. Ele não ressuscitou, o corpo dele está aqui, para todos verem. Mas os sacerdotes e os romanos não foram capazes de demonstrar, exibir o corpo de Cristo, porque não existia um corpo. Muitas pessoas vão dizer, não, mas lógico que não existe um corpo. Porque os discípulos esconderam o corpo de Cristo. Afinal de contas, essa seria a única maneira de propagar o ensino da ressurreição de Cristo. Mas eu pergunto para você, aqueles discípulos
que diante da prisão do seu mestre, fugiram com medo da morte. Porque 3 dias depois, estavam dispostos a morrer por uma mentira. Impossível. Impossível. A ressurreição não pode ser uma mentira. A ressurreição não era uma mentira, porque aqueles homens foram transformados e eles estavam dispostos a dar a sua vida por essa verdade. A ressurreição de Cristo destrói as nossas ilusões, mas constrói novas convicções. E eu achei muito interessante uma frase que eu vi um dia desse, do professor Luiz Saião. E ele falou o seguinte: Deus faz obra de arte com vidro quebrado. Deus faz obra de arte com vidro quebrado. E Deus, ele pega pessoas simples, pessoas que são frustradas, pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão incrédulas, e Deus age. E com aqueles que eram frustrados, decepcionados, incrédulos, agora Deus faz obra de arte. Será que você é uma obra de arte nas mãos de Deus? Será que a ressurreição é uma verdade na sua vida? Como é que você vive? Você vive como se Jesus estivesse morto ou como se Jesus estivesse vivo? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite e reconhecer toda a nossa pequenez, a nossa inadequação. Não existe nada em nós que seja atrativo. O Senhor conhece os nossos defeitos. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor sabe o quão frustrados nós somos. O Senhor conhece e sabe o quão decepcionado nós ficamos com os erros dos outros, mas não ficamos tristes com os nossos próprios erros e pecados. O Senhor sabe como o nosso coração não entende, demora a crer na Tua palavra. Mas assim como Jesus foi atrás daqueles 2 discípulos, nós pedimos que o Senhor também venha ao nosso encontro e mude as nossas vidas. Deus, que possamos ter o nosso coração aquecido pela Tua palavra, pela Tua presença em nossas vidas. Deus, que nós tenhamos um desejo genuíno de estar com a comunidade da fé, de adorar ao Senhor e principalmente, Deus, que a nossa boca esteja aberta para testemunhar do Cristo que morreu, mas que hoje está vivo. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém.